Para a nossa próxima palestra dessa tarde, convido o zootecnista, mestre em nutrição animal, Matias Djalma Appelt. Com a palestra, o papel da nutrição para o sucesso na produção de suínos, Matias Djalma Appelt. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, falar nessa tarde aqui, depois de tantas palestras muito boas, com informações muito boas, o pessoal já atalhou um monte de assunto que eu ia abordar, então isso é muito bom, né? Voltar para Marechal, fiz a graduação aqui em Marechal, então voltar para cá me traz muitas lembranças, e lembranças muito boas. Eu tenho um sentimento muito bom por Marechal Cândido Rondon. E falar sobre suinocultura, sobre nutrição, é a minha paixão. Eu comecei trabalhando com avicultura na graduação e depois, por destino e por força maior de Deus, eu acho, eu caí na suinocultura e desde lá me apaixonei e nunca mais saí. Falar de nutrição, né, o Marcos não me deu uma ajuda muito boa, botou ali que 80% do custo da suinocultura é a nutrição, né, e literalmente ele está certo, né? E o papel da nutrição, é bem fácil responder, né? O papel da nutrição na produção de suínos é buscar a eficiência produtiva, né? Fazer com que o suíno que foi melhorado geneticamente, ele consiga atender ou chegar no maior potencial produtivo dele. Como a gente vai chegar a isso? Algumas técnicas, né? Existem várias técnicas que a gente pode abordar para chegar nessa eficiência produtiva dos suínos. Alguns pontos a gente vai abordar, nem todos, né? Até porque a palestra se alongaria demais. Basicamente, vamos ver se vai passar aqui, chegar um pouco mais perto. Baixo. Vamos ver aqui. Acho que agora ligou. Tem que ligar para funcionar, né? Então, falar um pouquinho sobre suinocultura. Aqui é só para a gente introduzir um pouco o assunto. Todo mundo já falou muito sobre produção, né, sobre a importância da suinocultura. E aqui eu destaquei os estados do sul, né, porque são os maiores produtores aí de suínos no Brasil. E aí a gente vem, né, sempre está entre as primeiras posições na produção de suínos, tanto produção, exportação e consumo. Claro que alguns países consomem muito mais, mas o Brasil sempre está entre os 10 primeiros. A região sul, né, ela produz mais de 70%, exporta mais de 80%, né, é responsável pela exportação de mais de 80%. E gera aí aproximadamente mais de 2 milhões de empregos em propriedades rurais nessa área. Aqui é bem tranquilo falar de nutrição de suínos, né? O suíno, a cadeia de produção de suínos, ela passa por poucas interferências, né? A gente tem pouca coisa influenciando a produção de suínos. Algumas delas são mais fáceis de se manejar, né? Então, o manejo, a nutrição, a sanidade, a ambiência, eles estão muito na mão, e a genética estão na mão do ser humano, né? De poder melhorar. A gente tem como atuar em diversas frentes para poder melhorar. Alguns outros fatores que a suinocultura passa, né, como efeitos externos, agora a gente teve Covid, está tendo guerra, variação cambial, preço dos grãos, algumas alterações de legislações, tendências, né, de mercado e o clima a gente não muda, apesar de a gente mudar de acordo, né, mudar conforme os anos, mas a gente não tem uma influência direta. Alguns outros pontos são muito importantes na suinocultura, né? Hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade, né? E aqui já se falou sobre a importância da água também, né, na nutrição, né, como um fator de nutrição. A água é tão importante quanto a ração, os dois estão inteiramente relacionados, né, a Aline já falou sobre isso, mas principalmente pela qualidade da água que a gente depois, né, que a gente elimina após o processo, né. Então são tantos interferentes, aí eu vou me atentar à nutrição, não vou abordar os outros. Falar de nutrição, eu gosto muito de fazer uma comparação do suíno com um carro de Fórmula 1. O suíno ele tem a mesma característica de um carro de Fórmula 1. Ele foi desenvolvido para alto potencial, né? Mas o que é um carro de Fórmula 1 sem o piloto?
né? E aqui a gente está com um monte de piloto, né? O suinocultor, ele é o piloto desse carro. Mas para ele dirigir, ele precisa, para esse carro funcionar, ele precisa de combustível, né? E aí vem a nutrição, o alimento, a água como parte desse alimento, para fazer esse carro se movimentar, mas sem uma equipe para dar apoio, né? Trocar os pneus, fazer o pit stop, a gente não consegue fazer esse carro ser eficiente numa corrida. E a mesma coisa é a suinocultura. Todos os elos ligados à suinocultura, eles têm responsabilidade direta sobre o sucesso dessa cadeia. Estou chegando mais perto aqui do campo de ação. Falar sobre suínos, né, e falar sobre nutrição, a gente precisa entrar um pouquinho nos pormenores, né? Na verdade, falar de nutrição, a gente tem que falar de nutrientes. O que são os nutrientes? São substâncias que estão no alimento, estão presentes no alimento, e que elas são utilizadas pelos animais para poder desempenhar toda a fisiologia, né? Para ser utilizado para a produção de proteína, para ser utilizado para a produção de hormônios, para produzir os leitõezinhos, né? Então, os nutrientes eles são utilizados no metabolismo do suíno para a produção, para se manter, né? Então ele tem uma exigência nutricional de manutenção, ou seja, simplesmente para ele viver, ele precisa de nutriente. Para desempenhar, ele precisa de uma gama maior de nutrientes. E aí, se a gente falar em exigências de desempenho, a gente tem exigências em condições normais, ou seja, aquele suíno em bem-estar, né? Num conforto térmico, em instalações adequadas, sendo bem manejado, ele vai ter uma exigência nutricional. A partir do momento que ele é desafiado, ou seja, e aqui a gente teve vários exemplos, né, de tanto desafios sanitários, quanto de manejo, ou quanto de ambiência, ele vai poder aumentar essa exigência. Por quê? Porque demanda mais nutrientes para ele entrar em estado de conforto, né, ou entrar em bem-estar. Alguns desses interferentes, né, eles podem mudar essa exigência nutricional. Então, a gente tem alguns exemplos, né, e são os principais. Quais os desafios, né? Então, quais são os desafios que alteram essas exigências nutricionais do suíno? Os climáticos, e aí são externos, a gente não tem muito controle, a não ser quando a gente aplica ambiência, né? Falar de ambiência é manter o animal em estado de conforto. Então, para manter o animal em estado de conforto, a gente consegue minimizar esse interferente externo. E, além disso, desafios sanitários também mudam as exigências dos animais. Se o animal estiver exposto a algum patógeno ou alguma doença, ele vai precisar de mais nutrientes para poder recuperar seu desempenho. Então, vamos falar um pouquinho dessa relação entre nutrição e genética, né? A gente sempre busca na genética, né, produtividade, eficiência, prolificidade. Só que a gente tem um negócio na suinocultura que é muito legal, né? O suíno ele não nasce e não é abatido com a mesma exigência. Ele passa por diferentes fases e cada fase de vida dele tem uma exigência específica, né? Se a gente pegar a marra tem a fase de cria, recria, o flushing, né? Gestação, pré-parto, lactação, maternidade. O leitão, no período de maternidade, quando você faz uma suplementação alimentar nele, durante os 21 dias ou 28 dias que você vai fazer o desmame, durante esse período ele tem uma exigência específica, para cada semana. Se você quiser separar, não, eu vou suplementar o leitão na fase de maternidade, você pode separar ele por semana, pode fazer uma dieta separada em cada semana, que você vai melhorar o atendimento dessas exigências. Na creche, né, muito se trabalhava mais antigamente com 3 fases, hoje já está bem estabelecido 4 fases na creche. Engorda, a gente fala de alojamento, crescimento 1 e 2, terminação 1 e 2, final ou abate, né? Para machos reprodutores também uma dieta específica. A gente vê ainda muito se utilizar a dieta de fêmea em gestação para macho reprodutor, né? E aí a gente pensa, o homem é igual à mulher? Não. A dieta que o homem faz, ela é igual à da mulher? Em alguns casos, mas quando a mulher vai querer ter filho, qual que é? Ela vai consultar um nutricionista e ele vai indicar uma dieta específica para ela, para esse momento que ela quer
ser uma geradora né, ter um filho. Então, para a fêmea, a alimentação é totalmente diferente da do reprodutor. E a gente tem que considerar isso. E aqui é só um exemplo, né, das variações nutricionais. Aqui eu peguei nutrientes básicos, né, mas a gente tem uma variação muito grande entre as fases. De exigência de energia, proteína, de aminoácidos, de cálcio e fósforo. Então, todos os nutrientes eles variam essas exigências de acordo com a vida do animal. E o foco da nutrição é entender essas exigências desse animal que foi desenvolvido geneticamente, né, que foi melhorado geneticamente, e tentar, com a nutrição, atender todas essas exigências para que esse animal desempenhe. Então, algumas exigências. Como é que você sabe quanto que o animal precisa de proteína? Como é que você sabe quando o animal precisa de energia? Existem estudos científicos, a base da necessidade, da avaliação da necessidade, ela se trata em estudos científicos, algumas referências. Hoje a gente já tem tabelas, seja da genética, seja de entidades públicas, privadas, ou tabelas de empresas mesmo, as empresas de nutrição, né, as próprias cooperativas acabam, pela experiência dos nutricionistas, criando tabelas de referência de níveis nutricionais que os animais precisam em cada uma dessas fases. E trabalhar com essas, entendendo essas exigências e atendendo essas exigências, é o que faz o suíno desempenhar. Falando um pouco mais de nutrição, né, e entrando na parte de nutrição, como é que a gente atende essas exigências? A gente precisa de algum ingrediente que vá ter nutrientes suficientes para atender isso. Aqui é só um exemplo de tabelas de referência também. A gente tem tabelas de referência para ingredientes. E a gente analisando os ingredientes, né, cada lote que chega, analisando bromatologicamente, e algumas análises complementares de qualidade, você consegue estabelecer o quanto esse ingrediente vai ter de energia, proteína, aminoácidos. E com isso você consegue estabelecer dentro da nutrição a combinação perfeita entre os ingredientes para atender os níveis nutricionais. Então a gente precisa combinar. Tá, mas como é que eu utilizo esses ingredientes? Né? Tem hoje a base da dieta de suínos, ela é milho e soja, principalmente aqui no sul. Se a gente pegar, e aí eu vou extrapolar um pouco os 80% do custo, né? Se a gente pegar dentro do ciclo de vida do suíno, a gente tem uma variação de custo, de impacto de custo do milho e da soja de 50% até 80%. Do custo da ração é milho e farelo de soja. Para isso, e aí muitas vezes a gente pensa, eu vou ter que mexer, né, principalmente no período de crises, a gente vê muito isso, eu vou reduzir um aditivo, vou reduzir um ingrediente que me custa aparentemente bastante, mas que eu incluo em pequenas quantidades. Melhorar a qualidade do milho e da soja já traz um benefício muito maior do que mexer em qualquer outro microingrediente. Como é que a gente melhora essa qualidade? Processamentos térmicos, moagem. Hoje tem extrusão para soja, para milho, milho pré-gelatinizado, a soja extrusada, a soja micronizada, são ingredientes que são utilizados principalmente na dieta de leitões e que são mais digestíveis, têm nutrientes mais biodisponíveis para os suínos, né? Principalmente para fases em que o animal necessita de uma maior densidade nutricional. Com isso, né, e melhorar essa digestibilidade dos ingredientes, te potencializa principalmente no melhor aproveitamento desses nutrientes. E o segundo benefício é que você minimiza a excreção, o desperdício desses nutrientes. Quanto menos você desperdiçar de nutrientes, melhor o animal está utilizando e mais ele está produzindo. Você reduz impactos ambientais, né? A gente fala muito hoje sobre sustentabilidade, reduzir impactos ambientais de toda a cadeia produtiva de proteína animal. E um dos trabalhos que é feito na suinocultura, muito bem feito na suinocultura, hoje os monogástricos eles estão muito mais evoluídos do que propriamente o ruminante nessa questão ambiental, mas é principalmente porque se utilizam artifícios para que você possa reduzir o máximo possível esse desperdício de nutrientes. O que o animal está excretando ou está defecando, você não está aproveitando, né? É dinheiro jogado fora. Alguns estudos científicos, tabelas, né, e análises laboratoriais te auxiliam no atendimento ou na compreensão
da importância desses ingredientes para poder utilizar na nutrição. Como formular a ração, né? Formular a ração é bem fácil. Antigamente era muito difícil, né? Antigamente quem é nutricionista da época antiga, muitas vezes se formulava na mão, né? A gente na faculdade, quem fez zootecnia, aprendeu a formular na mão. Os professores mais antigos ensinavam a fazer quadrado de Pearson, né? E você calcular tudo na mão. Hoje já existem softwares que fazem esses cálculos, mas ele faz um cálculo de uma ração a mínimo custo, né? E cabe à experiência do nutricionista determinar quais são os níveis nutricionais que vão ser utilizados, né, que são necessários atender, e a combinação correta desses ingredientes. Então, combinar os ingredientes é o segredo para a gente chegar numa nutrição mais adequada. Alguns ingredientes têm uma maior concentração, por exemplo, de energia, alguns mais de proteína, e você utilizar eles combinados e nunca depender só de um é o fator relevante aí para a gente ter sucesso na nutrição. Então, além de conhecer os ingredientes, a gente precisa conhecer muito os desafios que os animais passam. Lembra, eu falei lá que tem muitos desafios que causam um aumento nas exigências desses animais, fazem com que esses animais mudem a exigência. A simples alteração de clima, né? Você está numa temperatura, no inverno você tem temperaturas médias de 19 graus, até, vamos dizer, que chega a 15, uma média de 15 graus. E no verão você tem médias, aqui o oeste do Paraná, eu já morei aqui, então é quente, é uma região quente. Chega a médias acima de 25 graus. Essa diferença de temperatura faz com que o animal precise, não de mais nutrientes, ele precisa de uma ração mais concentrada, porque quanto mais quente ou muito frio, o animal tende a reduzir o consumo, né? Se o animal estiver passando frio, todo mundo sabe, ele para de consumir. E se ele estiver passando calor, ele também para de consumir, porque ele vai ter que arrumar um jeito de eliminar esse calor, né? E tudo isso custa energia. E tentar prevenir alguns desafios, né? Então, a gente acaba tendo que ser vidente, né? Mas, basicamente, o que importa é estabelecer quantidades ideais de rações para que esses suínos consigam consumir os nutrientes necessários. O principal é você formular uma dieta para que esses animais consigam consumir todos os nutrientes que eles vão precisar para produzir. Aí a água, né? Vamos falar um pouquinho de água, já falaram, a Aline já falou de água. Mas, basicamente, a água é, na nutrição, um dos principais nutrientes. Basicamente, um animal ele vai consumir mais ou menos 10% do peso vivo dele em água. Vamos calcular aí, um animal de 100 quilos ele vai consumir em média 10 litros de água. Se ele consumir 10 litros de água, 1 litro só que vai ficar retido no corpo dele. O restante ou vai ser eliminado via urina, ou via fezes, ou via respiração, né? Na ofegação, ele também elimina água. Então, o animal tem que consumir água, e essa água tem que ser de qualidade. Vamos lá. Num suíno aí essa é uma variação, né? Um leitão, ele tem aproximadamente 80% do corpo dele é água. Né? Suínos na fase de crescimento engorda aí na casa de 50%. Então a água tem uma grande importância porque ela faz parte do corpo, do organismo animal. 80% do leite da porca é água. Se a porca não consumir leite, não consumir água, ela não vai produzir leite, dada a importância desse ingrediente na alimentação animal. Como está a qualidade e o fornecimento de água, né? Porque não basta você ter uma água de qualidade se ela não tiver numa temperatura adequada e poder fornecer ela de forma adequada, né? Ter uma vazão adequada nos bebedouros. Falar um pouquinho sobre nutrição e sanidade, aqui eu já vou sair um pouquinho, né, da parte nutricional, mas a gente fala muito sobre manter o sistema imunológico, né? Então, o animal, ele tem o sistema imunológico dele ativo. Ele é ativo por quê? Porque o animal está sempre sendo desafiado, mas isso demanda muitos nutrientes, né? E como a gente pode minimizar o impacto desses desafios sanitários para que a gente consiga, né, fazer com que o animal sofra menos, ou tenha menos efeitos negativos de estar exposto a uma doença ou de passar por algum estresse imunológico. Basicamente,
todas as estratégias elas são as mesmas. Em qualquer desafio que a gente tiver, é melhorar a digestibilidade dos ingredientes da ração. Então, se a gente buscar ingredientes mais digestíveis, os animais vão conseguir absorver melhor esses nutrientes. Aumentar a densidade nutricional da ração, ou seja, aumentar, porque o animal, quando ele está no estresse, ele reduz consumo. A Aline também falou isso, né? Que a porca lá, quando ela entra em estresse, ela reduz consumo, não só o consumo de água, como o consumo de ração. Se eu sei que o meu animal está estressado e muitas vezes eu não consigo reduzir isso por um período, eu vou passar por esse estresse, eu conheço esse estresse, eu preciso aumentar a densidade nutricional dessa ração, ou seja, aumentar a quantidade de nutrientes, porque ela mesmo consumindo menos, ela ainda vai ter o atendimento desses nutrientes, que são específicos para ela produzir leite, produzir leitão, né, ou para o animal produzir carne. Utilizar ingredientes que tenham ações específicas, né, tanto ingredientes quanto aditivos. Hoje a gente tem a base de ingredientes é milho, farelo de soja, mas se usa farinha de carne, né? Os macroingredientes, os macromineral, sal, calcário, fosfato, todos esses macroingredientes que a gente pode utilizar, muitas vezes a gente consegue ajustar a inclusão deles para melhorar algum estresse imunológico que ele está passando. A mesma coisa para aditivos, né? Se a gente pegar hoje, vocês que são suinocultores, que trabalham em cooperativas, que conversam com empresas de nutrição, né? Se tu der a gente brinca assim, se der um chute numa moita, salta um monte de aditivo para tudo que é lado, né? Empresa vendendo aditivo, e a eficácia desses aditivos, elas corresponde muito à composição deles, né? A gente tem produtos para melhorar a parte entérica, né? Como ácidos orgânicos, óleos essenciais, as próprias enzimas que são para melhorar a digestibilidade dos ingredientes, elas também têm um efeito sobre a parte entérica, melhorando a absorção de nutrientes, né? A gente tem probióticos, pré-bióticos. Então, a gama de aditivos que tem hoje no mercado para a gente utilizar como fator ou como uma ferramenta positiva para minimizar os desafios que a gente tem na suinocultura, eles são muito grandes. Basta a gente aprender a combinar, né? E combinar esses fatores vai muito do compreender aonde o animal está. O que o animal está sendo exposto. Se a gente compreender, eu sempre falo, o nutricionista ele deveria conversar com os suinocultores todo dia, né? Por quê? Porque todo dia a gente tem uma mudança. E fazer uma ração, né? Fazer rações para diferentes fases e diferentes propriedades que têm diferentes desafios é muito difícil, né? Então, você faz uma dieta basal, você faz uma dieta para todo mundo, e você acaba tendo que tratar casos específicos, muitas vezes, fora da nutrição, com uso de medicamento, com uso de alterações de manejo, para tentar minimizar esses efeitos. Falar um pouquinho de ambiente e clima, né? O animal ele precisa manter o bem-estar, ou precisa regular a temperatura corporal dele. Para fazer essa regulação, também custa nutrientes, né? Principalmente energia. E aí, as estratégias nutricionais, elas são as mesmas, né? Você utilizar de estratégias tanto para melhorar a digestibilidade, de densidade nutricional, de ingredientes específicos e aditivos, para que você consiga melhorar esse estresse, né, ou reduzir o estresse. Existem alguns conceitos também na nutrição, como balanço eletrolítico, que melhoram a absorção de alguns minerais que auxiliam o animal a reduzir o estresse, principalmente por temperatura. Então, é muito importante. Vocês vão ver que a nutrição está ligada a todos os fatores que têm alguma influência e que podem ser alterados pelo ser humano. Me deram 5 minutos, então vou apressar aqui, mas já está finalizando, não vou me alongar muito. Mas responder, então, a pergunta, né, qual o papel da nutrição para o sucesso da suinocultura, ou da produção de suínos, é potencializar o desempenho dos suínos. Como a gente vai potencializar? Rações balanceadas, ingredientes de qualidade, forma física, né, definindo qual é o melhor tipo de ração para cada fase, ou para aquele sistema de produção. Existem
clientes que preferem rações fareladas, porque os equipamentos são planejados e estruturados para ração farelada. Outros clientes consomem rações pelletizadas, né? Existe a dieta líquida também. Utilizar aditivos com diferentes funcionalidades. Os aditivos nutricionais são aqueles que vão fornecer nutrientes para os animais, né? Os aditivos zootécnicos, eles tendem a melhorar a produção do animal, né? Ou potencializar a produção do animal. E os tecnológicos, eles nada mais são do que aditivos que são utilizados na ração para melhorar a qualidade da ração. Melhorar o shelf life da ração, reduzir a possibilidade dessa ração oxidar, ou rancificar, ou ter algum problema de degradação dessa ração. E o que está em desenvolvimento, né? A gente ouviu falar aqui muito das tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que já estão sendo utilizadas e que a gente vai desenvolver. A nutrição mesmo, ela passa por uma evolução constante, porque o suíno da década de 80 não é o mesmo suíno da década de 90, dos anos 2000 e dessa década. Ele muda geneticamente e com isso mudam as exigências nutricionais. E se a gente falar em automação, né? Hoje antigamente a gente não via computador, celular em propriedade rural. Quase não se via. Hoje já está presente, utilizado nos sistemas de automação, e a gente tem automação 100% dos galpões, e é essencial, fábricas de rações automatizadas. Então, está aí, a tecnologia está aí, está sendo utilizada e está sendo desenvolvida a cada dia. Você torna o processo produtivo mais assertivo, mais rápido e mais eficiente. Manejos, né? Então, técnicas de manejo, para quê? Para melhorar o bem-estar animal e melhorar a biossegurança. Modelagem. A modelagem é um conceito de nutrição, onde você faz a estimação real da exigência do animal conforme os dados dele, de peso, de temperatura que você tem, você consegue estimar qual que seria a necessidade real desse animal, e ela é feita em tempo real. Então, é uma nutrição feita muito mais particular para cada propriedade. Você tem como estimar melhor a exigência desse animal e, em cima disso, atender melhor as exigências desse animal, com foco em melhorar a produtividade, mas também com foco em redução dos impactos ambientais. Quanto menos nutriente o animal excretar, melhor é. Menos dinheiro a gente joga fora. E a produção de alimentos cada vez mais seguros, né? Sustentabilidade, se fala muito em sustentabilidade, não só na suinocultura, né? Mas a gente precisa pensar nisso. Para a gente vender a suinocultura, para a gente fazer propaganda, a gente também tem que mostrar que ela é sustentável. E vou usar o que o Marcos falou, né, sobre a gente ser bom em propaganda. A gente precisa fazer mais propaganda da suinocultura em si, como uma produção sustentável, né? A gente tem produção do biogás, tem os biodigestores, a gente precisa mostrar isso para a população, porque muitas vezes a população não tem conhecimento disso, e acha, não, eu não vou... esses movimentos que vêm vindo de, não quero consumir proteína animal porque degrada o meio ambiente. Na verdade, não é isso. Se a gente pegar as propriedades rurais, tem um interesse muito grande na melhora, né, e no cuidado do meio ambiente. Então, a gente precisa mostrar que nós somos sustentáveis, que a suinocultura tem o cuidado com o meio ambiente também. E aqui, só voltando, né, só para relembrar, a nutrição é parte de uma cadeia. O objetivo da nutrição na suinocultura é ajudar, principalmente esses que estão em vermelho, né, que são os maiores interferentes que nós, que estamos ligados à cadeia de suinocultura, temos interferência, podemos mudar, né? O manejo nós podemos mudar, a nutrição, a sanidade, a ambiência e a qualidade da água a gente pode mudar. Esses outros fatores aqui são mais externos e são mais difíceis de mudar. Mas se a gente trabalhar com esses 5 ligados, aí sim a gente vai conseguir produzir um animal que tenha um custo menor e que a gente consiga baixar aquele custo efetivo lá de 80%, mas que a gente tenha um animal produtivo e que, principalmente, o suinocultor consiga ter rentabilidade na produção, que o foco é esse, né? Dar rentabilidade para todo mundo,
né? Mas principalmente para o suinocultor, que é a nossa linha de frente nessa batalha que não é fácil, mas é muito gratificante. É isso daí, pessoal. Muito obrigado. Para mim é uma honra falar aqui na frente de todo mundo e poder agradecer, porque se a gente está aqui é por culpa, né, ou por responsabilidade dos suinocultores que produzem os suínos, que estão lá batalhando todo dia. Não tem feriado, não tem final de semana, né? O suíno ele tem que comer todo dia, então estão lá presentes, se dedicando, e a gente está aqui para auxiliar todo mundo, né? Porque quando um ganha, todo mundo ganha. Muito obrigado, obrigado Presidente Rural, obrigado Firmeza pelo convite na participação desse evento. Obrigado.